Estamos hoje com um programa especial de Berenice e você, tendo a grata satisfação de entrevistar o Dr. Ciro Darlan. Dr. Ciro é um homem profundamente, um magistrado, profundamente envolvido na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Haja vista que ele é o coordenador da Comissão Estadual de Judiciária de Adoção Internacional e também o presidente da Coordenação Judiciária de Articulação das Varas de Infância e Juventude. Doutor Darlan, nós vimos através dos seus livros publicados que o senhor é um homem que é profundamente interessado na defesa das crianças e dos adolescentes. E o senhor faz um sacerdócio do seu trabalho. Isso é muito importante num país como o nosso. Ter homens desta têmpera, desta formação. E por isso estamos entrevistando o senhor, querendo saber alguns pontos de suprema importância para o conhecimento dos nossos telespectadores. Primeira pergunta, doutor Darlan. Gostaríamos de saber o que a Carta Magna brasileira coloca ou assegura à criança e ao adolescente e aos jovens, naturalmente, sinteticamente, para que os nossos telespectadores possam saber. Primeiro, é uma alegria muito grande estar aqui no programa Berenice e Você. Já há muito tempo sou fã da Berenice, pela temática, pelo programa, pela programação que ela leva aos nossos telespectadores. Então é uma oportunidade de estar aqui falando sobre os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. O artigo 227 da Constituição Federal está em consonância com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, quando diz que é dever de todos os cidadãos brasileiros assegurar com absoluta prioridade os direitos à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, enfim, os direitos humanos de todo ser humano, que somente a partir de 1990 o Brasil passou a inserir no rol de cidadania, ou seja, aqueles brasileiros de 0 a 18 anos, que antes não eram considerados cidadãos, não eram sujeitos de direitos, e a partir da Carta Magna de 88, no seu artigo 227, regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, passou-se a assegurar direitos fundamentais e, portanto, crianças e adolescentes passaram a ser sujeitos de direitos. Certo. Doutor Ciro Darlan, nós sabemos que no Brasil, especialmente, há violações dos direitos, há uma grande violência contra a criança e especialmente a juventude. E a gente gostaria de saber do senhor o que está sendo feito para coibir esse tipo de violência que, vamos assim dizer, faz com que o Brasil hoje esteja no cenário da mídia internacional. A nossa sociedade, ela tem uma cultura de violência contra a criança que chegou aqui em terras da América nas naus portuguesas. Já nas naus portuguesas, as crianças eram trazidas de forma desrespeitosa. Nós tínhamos os famosos grumetes, os pajens, os órfãos do rei, que eram crianças trazidas nas naus portuguesas para serem escravizadas, para serem exploradas, para serem seviciadas. Isso ficou na cultura brasileira. E nós tratamos as nossas crianças com uma violência muito grande. O resultado é que hoje nós somos uma das sociedades mais violentas do planeta. Nós somos uma sociedade que matamos mais jovens até os 18 anos. Somos uma polícia das que mais mata no Brasil, no mundo inteiro. Nós somos a sociedade que mais mata jovens de até 24 anos. Só perdemos para um país, a Nigéria. Nós somos o segundo país que mais mata crianças e jovens no planeta.
Isso tudo porque nós maltratamos as nossas crianças, nós ensinamos às nossas crianças lições de violência. E o Estatuto veio trazer instrumentos de proteção a essas crianças, criou os conselhos tutelares, criou os conselhos de direitos, justamente para que essas ferramentas, em funcionando na sua plenitude, porque ainda não estão funcionando, assegurem preventivamente que crianças não sejam vítimas de violência. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós deveríamos ter 67 conselhos tutelares, nós só temos 17. E qual a importância dos conselhos tutelares? Aliás, esse ano o Brasil vai realizar pela primeira vez uma eleição unificada para conselheiros tutelares. Em todos os municípios da federação haverá eleições para conselheiros tutelares. E é preciso que nós tenhamos pessoas qualificadas, pessoas preparadas para exercer esse mundo de proteção, esse mundo de presença na vida das crianças, para assegurar que elas não sejam vítimas de qualquer forma de violência ou de ameaça de violência. Porque uma criança tratada com violência se transforma num adulto violento. Uma criança que é ser viciada, que não tem o seu corpo respeitado, ela se transforma num adulto violador do corpo alheio, violador da privacidade, da intimidade dos outros. Então, se nós queremos educar as nossas crianças, e educar é um direito que todas as crianças têm, nós temos que educá-las de forma global, de forma integral. Não só ensinar a ler, escrever e a fazer contas, mas educá-las para conviver respeitosamente na sociedade. Certo. Doutor Ciro Darlan, o senhor acabou de falar sobre os conselhos tutelares, que são ferramentas importantes desse trabalho com as crianças e adolescentes. Vamos supor que entre os nossos telespectadores haja pessoas que estão interessadas em cooperar nesse trabalho. O que elas devem fazer, no caso, para poder integrar? Naturalmente, nós sabemos que é por eleição, mas quais são os primeiros passos que elas podem dar nesse sentido? Muito bem, qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha pelo menos 2 anos de prática com crianças e adolescentes, seja professores, sejam que atuam em creches, sejam aqueles que trabalham em ONGs voltados para a causa de crianças e adolescentes, deve procurar o Conselho de Direitos do seu município e se inscrever para as eleições que vão se realizar em novembro. E como disse, é a primeira vez que o Brasil vai realizar uma eleição unificada. O conselheiro tutelar tem 4 anos de mandato, ele recebe um prolabore, que é pago pela prefeitura, e tem obrigações de estar presente na sua comunidade para garantir justamente, preventivamente, que crianças não sejam vítimas de violência. A violência maior hoje contra a criança é praticada dentro de casa, são as violências domésticas, as violências praticadas por parentes, por pais, padrastos, irmãos mais velhos. E justamente o papel do Conselho Tutelar é assegurar acesso aos direitos, à escola, à creche, a seus direitos civis, ter a documentação necessária, certidão de nascimento, ter a guarda dos seus pais, evitar que crianças vivam nas ruas, que as crianças sejam objeto de abrigo, de exploração sexual, de exploração no trabalho infantil. Esse é o trabalho preventivo de um conselheiro tutelar. A gente gostaria de saber o que está sendo feito para aparelhar melhor e dar mais condições, ferramentas para esses conselhos que são importantíssimos da nossa sociedade. Muito bem, a obrigação de prover e fazer com que os conselhos tutelares tenham condições de um bom funcionamento é das prefeituras, das municipalidades, né? A obrigação de pagar os salários, de dar condições de trabalho, de dar uma qualidade no trabalho dos conselheiros tutelares, do prefeito de todos os municípios do Brasil. O Ministério Público, como fiscal da lei, tem entrado com algumas ações civis públicas contra algumas prefeituras no sentido de exigir que a municipalidade desenvolva um programa no seu orçamento
para melhorar as condições de trabalho dos conselhos tutelares, que ainda é muito precária. Doutor Ciro, queremos agradecer ao senhor Muito obrigado. por essa entrevista e desejar ao senhor que continue com essa força e vigor, fazendo um trabalho importantíssimo na defesa das crianças e da juventude aqui no Rio de Janeiro e um exemplo para o Brasil todo. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer. Satisfação. Berenice, você... Gente, aqui emocionadíssima, sabe por quê? Porque nós vamos fazer caminhada. Aquela música assim, ó, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O que a gente fica esperando acontecer nesse Brasil? A gente não pode nunca ficar esperando. Nós temos que entrar nessa ação. E essa ação é neste domingo, porque nós... Nossa, gente, olha, caminhada. Você acorda, espreguiça e olha... A adoção, sabe o que é adoção? A adoção estará em Copacabana, porque nós temos uma caminhada super legal para frente. Meu Deus do céu, e quem vai estar conosco nessa caminhada? Nada mais que o desembargador, doutor Ciro Darlan. Tudo bem, doutor Ciro? Agora tá bom, velho. Eu quero saber se o senhor está com os pés firmes, as perninhas, para essa caminhada. Olha, você contagia, seu entusiasmo é contagiante, né? Além de você ser essa mulher comunicativa, exemplar, essa mãe tão querida, tão amantíssima que você vai nos levar todos a essa caminhada que vamos fazer no dia 24 de maio, véspera do Dia Nacional da Adoção, para chamar a atenção para essa forma de maternidade, de paternidade. Tantas crianças no Brasil precisando de uma mãe, precisando de um colo, precisando de uma família, do reconhecimento de um seio carinhoso que as acolha, que as trate com carinho, com amor. E nós vamos fazer essa caminhada juntos, né? Num lugar maravilhoso, a Praia de Copacabana, ali na Avenida Atlântica. Caminhar no Rio, em qualquer lugar, é sempre muito gostoso. As pessoas às vezes falam terrores do Rio, mas precisam conhecer o Rio como nós conhecemos, o Rio, a cidade maravilhosa, esse povo maravilhoso, e que ainda tem muitas crianças abandonadas, muitas crianças sofridas, mas que essa caminhada pretende dar um tom de alegria. Vamos levar lá muito samba, vamos levar a escola de samba mirim, vamos levar a alegria da criançada para se contrapor à tristeza de crianças abandonadas. Ali não, ali nós vamos ter famílias que adotaram, famílias que são felizes, famílias que fizeram essas crianças antes abandonadas, agora felizes, e realizaram a cidadania dessas crianças sendo famílias para elas. Pois é, e não são apenas as crianças que estão ali solitárias, às vezes, nos orfanatos. Você mesmo, telespectador, que muitas vezes só fica aqui na frente da televisão, esperando que algo aconteça na vida. Saia, venha para a rua para a gente poder estar junto nessa caminhada. Por que é uma caminhada da adoção? Essa caminhada da adoção nada mais é do que essa fraternidade, solidariedade. E sempre a gente trabalha assim com muita justiça e verdade. Porque nós fazemos assim, olha, um asfalto negro de Copacabana, colocar um colorido na vida. E doutor Ciro, com toda a sua equipe, nós estaremos ali juntos com você. Doutor Ciro, agora o senhor me falou uma coisa assim, olha, a gente tem que fazer uma caminhada para chamar a atenção. Atenção de quem? De quem que nós temos que chamar a atenção? Bom, temos que chamar a atenção de muita gente, Berenice. Vamos ter que chamar a atenção das autoridades administrativas para fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ter que chamar a atenção das famílias que muitas vezes negligenciam, né? E a adoção, muitas vezes, precisa ser feita pela família biológica, né? Porque não basta colocar no mundo, né? Não basta gerar criaturas. Criaturas têm que ser acolhidas, têm que ser amadas, têm que ser cuidadas. E muitas vezes as famílias colocam crianças no mundo e não assumem essa maternidade acolhedora, né? A maternidade que alimenta a criança, não só com o alimento do seio, mas também com o alimento do amor, do carinho, do respeito, do aconchego. E chamar a atenção também que é possível adotar no Brasil. Nós temos cerca de 40 mil crianças e adolescentes abandonadas. Mas quando você desejar adotar uma criança, não pense em escolher um boneco, uma criança idealizada, uma criança que não faz parte da nossa raça brasileira. A raça brasileira é uma raça muito especial, é uma raça miscigenada, é uma raça multicolorida, de forma que a criança está esperando uma família
que você seja a família que se dispõe a ser uma família para essa criança. E não que você vai, como vai numa vitrine, escolher um bonequinho de olhos verdes, de cor clara, um recém-nascido. Nós temos muitas crianças de 8, 9, 10 anos que estão lá esperando você para ser família deles. Sabe, aproveitando aqui, doutor Ciro, gente, um recadinho muito especial para você. Nós, quando respiramos, e nossas pulsações, elas não têm formas, elas têm vida. E a vida, ela precisa ser contemplada e celebrada todos os dias. Porque se Deus lhe deu a vida e todas essas crianças que nós temos neste mundo, não apenas Brasil, elas precisam de todos nós para que nós possamos unir essas forças. Porque esse amor incondicional, hoje, diminui a violência e nós trabalhamos com o universo. Mas agora, doutor, vou fazer uma fofoca da paz aqui no meu programa, porque eu também, além da caminhada, nós tivemos o lançamento do livro do Dr. Ciro na última quinta-feira, que é a História da Criança. Vamos fazer aqui uma fofoquinha aqui bem descontraída para o nosso telespectador. Eu chamo isso de fofoca da paz, sabe? Porque esse livro tem um conteúdo riquíssimo, Dr. Ciro. Para quem foi destinado esse livro? Esse livro é uma experiência de um aluno meu, o Luiz Fernando Romão, que é um grande doutor em Direito, já escreveu teses, defendeu teses da PUC sobre o direito da criança, o direito constitucional da criança e do adolescente, e nós escrevemos juntos esse livro que fala dos conselhos de direitos. Qual a importância dos conselhos de direito? É um órgão paritário formado metade pela sociedade civil e metade por representantes do governo, onde se discute e se deliberam políticas públicas. É um órgão criado pela Constituição de 88 também, e que é o órgão mais democrático de decisões e de deliberações de políticas públicas, porque você, cidadão, está ali sentado e representado. As ONGs, que representam a sociedade civil, e o governo, lado a lado, debatendo e construindo políticas públicas. E o nosso Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, que foi criado em 1992 pelo então governador Leonel Brizola, um homem que sempre é sinônimo de educação. Cada vez que a gente fala em Brizola, a gente lembra dos CIEPs, lembra do seu programa de educação, e Brizola está fazendo muita falta, mas também esse livro é uma homenagem a esse processo de educação que o governador Leonel Brizola começou quando fundou o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós, então, resgatamos essa história do Conselho e escrevemos a história da criança através de seu conselho, porque o Conselho de Direitos da Criança é o conselho que pretende escrever a história da criança, a história da cidadania da criança, através de deliberações de políticas públicas. Qual é o último recadinho para o nosso público? Qual a mensagem direta, assim, para a gente poder fazer esse Brasil aqui, olha? Olha, você que está preocupado com a violência atribuída a crianças, você que está reivindicando redução de maioridade penal, pense positivo. Pense em assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Pense que nosso compromisso como adultos é deixar um mundo melhor para as nossas crianças, para o seu filho, para o seu neto e também para o filho, para o neto do operário, do pobre, do que vive nas favelas, do que vive na periferia. Esses, tanto quanto os seus filhos, têm direito à educação, a uma família bem constituída, ao lazer, ao esporte. E isso não é assegurado em igualdade de condições a todas as crianças. No dia que todas as crianças brasileiras tiverem acesso aos seus direitos fundamentais, como têm os seus filhos, como têm os nossos filhos, nós não estaremos mais preocupados com violência nem redução da maioridade penal. Portanto, pense positivo. E pensar positivo é assegurar direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Gente, e amanhã estarei esperando você aqui pela nossa caminhada. E agora, olha, muito obrigado, doutor Ciro Darlan. E eu aguardo todo mundo amanhã, ó, agitadíssimo. E muito obrigada, eu vou para o intervalo, tá? E eu volto já já. E nesse domingo, a partir das 9 horas, no Posto 6, estamos aguardando vocês para essa linda caminhada, que é a 6ª caminhada da adoção. Logicamente, Berenice, você está aguardando para aquele abraço, juntamente com o doutor Ciro Darlan.